Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Eline Sato. Eu sou autora da The Books com o livro Sara, que é um romance dramático. E tem uma série chamada, que eu chamo de Série Paris, que é o Tudo por um Sonho em Paris, é uma trilogia que se encaixa no Chiquilite, que é o que nós vamos falar hoje. E o assunto, né, o tema da nossa reunião hoje, da nossa palestra, do nosso bate-papo, é os delírios do Chiquilite, né? A gente escolheu esse nome, eu escolhi esse nome junto com a Val, porque o assunto, né, o que é o Chiquilite? Muita gente me pergunta assim, quem está no mundo literário, que anda no mundo literário, sabe exatamente o que é um Chiquilite. Chega numa Bienal ou vai conversar com o autor, sabe o que é. Mas outras pessoas que não estão acostumadas com a leitura, ela não sabe o que é o Chiquilite. Às vezes eu falo Chiquilite, até aqui em casa, pessoal, mas o que é um Chiquilite, né? E, na verdade, o Chiquilite, ele é um romance moderno, é um romance contemporâneo, de mulheres voltado para o público feminino. Normalmente as protagonistas são femininas, são mulheres, e os assuntos envolvem assuntos de mulheres. Então ele é conhecido no mercado como o romance, né, livros de mulherzinha, é assim que as pessoas se referem a ele. Eu discordo, porque o livro tem muito assunto que todo homem deveria ler, porque é muito legal. E a gente sabe que tem muitos homens que gostam de Chiquilite e leem Chiquilite. Mas no mercado literário ele é chamado de romance de mulherzinha. Por causa dos assuntos de roupa, de sapato. E ele começou, né? A gente sabe que o Chiquilite ele começou com a Bridget Jones, o Diário de Bridget Jones, né? A gente sabe disso. E foi um boom, assim, coisa que ela é muito doida, ela querendo fazer as coisas dela, e viajava, e faz aquela monte de bagunça. Então, assim, eu sou apaixonada por ela, assisto os filmes até hoje, já li os livros, e acho muito, eu gosto muito. E depois a gente veio com os delírios de consumo da Black Bloom. Vocês lembram disso, desse filme? Eu amo esse filme de paixão, me identifico muito com ela, porque ela é muito engraçada, doida de pedra, pega o cartão de crédito, sai fazendo um monte de compra, depois não sabe como pagar. Eu mais ou menos sei. E aí fala desse assunto, daquela coisa de consumo de sapato, de roupa, de coisa. E o assunto fica em volta disso, porém, em algum momento, o Chiquilite ele também envolve outros gêneros. Ele chama para ele outros gêneros dentro daquele romance Chiquilite, que é como eu escrevo, não é só um Chiquilite. E aí eu vou apresentar vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse é o tema, mais ou menos, e a gente colocou os delírios do Chiquilite por conta dos delírios de consumo da Black Bloom. É Black Bloom, né? Acho que é o nome dela. Então, eu gostaria de apresentar vocês. A gente está aqui com os parceiros, o Leandro Teles, né, do IG. A gente está com a Maíra. A gente está com a Aule, de Uma Menina e Seus Livros. E os autores Jéssica Bidoia, que eu vi aqui seu histórico maravilhoso. Eu vou abrir depois para vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. A Juliana Esperandio, a Cris Sevla, a Cris Barbosa, maravilhosa, e a Esther Silva. Ela acho que deu uma saidinha agora aí. Mas eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, assim, curtinho, mas só para a gente conhecer um pouco sobre vocês, para eu não deixar nada escapar, né? Então a gente vai começar com a Jéssica, que é a autora. Fala um pouquinho do seu trabalho, Jéssica. Olá, gente. Então, eu sou Jéssica Bidoia, escrevo desde 2015. Eu comecei com uma série chamada Série Escolhas, que era voltada totalmente para o romance, né? O primeiro livro foi uma comédia romântica, mas era muito voltado para casal, drama, e eu entrei na T-Books com a trilogia Conquistas. Começou com A Descoberta, que é um livro que trata de uma mulher chamada Cecília. O segundo é A Proposta, que é o da Rose, e o último, desculpa, troquei, errei. Não, pode falar. São 3 livros, o primeiro é da Descoberta, que a história são de 3 amigas, então é a Descoberta, a Promessa e a Proposta. E ele se encaixa bem no gênero do Chiquilite por conta das mulheres. Eu tratei nessa trilogia a parte da mulher contemporânea.
ela abrange todos os medos, receios, loucuras, emoções. Então, eu consegui trazer bem essa parte feminina para dentro desses livros. Então, eu gosto bastante. Eu sou uma consumidora nata de checklist, gosto bastante desse gênero. Legal, Jéssica. E a Cris Barbosa, fala um pouquinho do seu livro, Cris, que tem essa pegada do checklist. Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Cris Barbosa. Eu escrevo desde 2016. Na verdade, os meus livros são mais voltados para o gênero, digamos assim, o gênero contemporâneo erótico. Mas como ele fala, todas as minhas protagonistas são mulheres contemporâneas, então ele também entra, todos eles se encaixam também no checklist, né? Uhum. E além de abordar essas coisas, eu abordo vários outros assuntos também, né? Então, ele também entra aí no checklist por isso, mas ele é mais assim, se fosse catalogado pelas editoras, ele é mais o contemporâneo erótico. Ah, legal. Ele mistura os gêneros, é o que eu falei, né? A gente tem o checklist hoje que as mulheres acabam entrando, eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso, mas que a gente acaba tendo a nossa marca, né? E aí você começa a colocar outros gêneros dentro do gênero do checklist, que é o meu caso, é o seu caso, o caso da Jessie. O meu também tem alguns que englobam a comédia romântica, então, e eu sempre faço a história um pouco mais sensual, né? Que seria a parte erótica, mas ele acaba englobando vários outros gêneros. Ah, legal. E a Gil, fala um pouquinho, Gil, do seu livro Checklist. A Gil, eu sei que adora o checklist. Oi, gente, eu sou a Juliana Esperandio. Então, gente, eu gosto muito do gênero do chiclete, mas eu comecei mesmo com um romance. Eu sou autora de Violet e logo depois virei o jogo. A Violet é um romance dramático que fala sobre violência doméstica. Então, ele é bem profundo, ele aborda temas como corrupção, violência doméstica, e, enfim, é bem diferente do chiclete, né? Que é uma coisa mais leve, é uma coisa mais fluida, uma coisa mais engraçada. Mas no jogo, eu procuro trazer uma personagem bem gente como a gente mesmo, sabe? Com problemas no trabalho, com problemas de relacionamento, com amigas malucas querendo empurrar namorado porque acha que ela é solteirona. Adorei. Ela aborda também temas muito sensíveis, como a transtorno de ansiedade, assédio moral na empresa, assédio sexual na rua. Então, além de ser uma história leve para mulheres, que trata com bom humor, ele tem um conteúdo, digamos, um pouco dramático também dentro da história. Acho que é legal sempre botar, sabe, dosar como a Cris dosou um pouco o hot com o chiclete. Eu acho que é sempre bom botar uma pitada a mais de alguma coisa, né? Ele acaba envolvendo outros gêneros, até por conta da sua personalidade como escritora, né? Sim, a Solena, a personagem do livro que eu li, é muito juliana, sabe? Em vários aspectos. Inclusive, ela tem tanto de mim que tem coisas ali dentro que aconteceram comigo. Então, já a Violet o Violet já não tem tanto a ver comigo, né? É mais totalmente ficção mesmo. Então, acho que o meu lado engraçado, o meu lado que as pessoas dizem que eu sou meio espontânea, engraçada, tá no Virei o Jogo. É verdade. É verdade. E a Cris Sévila, fala um pouquinho do seu livro que você escreveu com checklist. Então, eu sou a Cris Sévila, eu escrevo romances que eu acho que são mais contemporâneos também. O primeiro que eu acho que tem muito essa cara de chiclete é o Clube das Mulheres do Pequeno Príncipe. Então tem essa história mesmo de
de algum momento a vida são três mulheres, que na verdade elas não se conhecem, em algum momento essas vidas vão se cruzar. E elas têm rompimentos nessa vida, rompimentos de várias esferas, e são esses rompimentos que vão fazer com que elas se encontrem. Esse último que eu lancei agora chama Como Não Me Apaixonar por Você. E eu não sei muito se ele tem essa pegada chiquilite. Ele tem essa coisa contemporânea, ele tem uma protagonista feminina, mas também tem outras coisas envolvidas. Não tem essa pegada. Assim, ele é leve porque a minha escrita costuma ser leve, mas é um assunto extremamente profundo, né? Eu falo de fé, eu falo de espiritualidade, eu falo de superação. É a história de uma atleta. Então, já pegou esse segundo caminho, né? De que você começa num gênero e aí a sua personalidade como escritor, você encontra a sua voz e a coisa começa a encaminhar para um lugar próprio. Ah, legal. É exatamente isso, porque quando a gente vai pesquisar sobre o checklist, a gente tem como referência no mercado da literatura hoje uma autora, se você falar, uma autora de checklist, né? Hoje, assim, a princípio, eu vejo a Paula Pimenta, por exemplo. A Paula Pimenta é uma autora que se destacou, né, como dentro do gênero do checklist e deu super certo, fluiu bastante. Ela vende muito, ela tem muito contato com os leitores e o público, né? Se você for ver o público dela, é um público de 15 a 30 anos. Esse é o público que atinge em cheio o checklist. Então, assim, só que pelo que a gente faz as pesquisas, a gente vê que é um gênero que ela, segundo a história dela que ela contou, ela sempre gostou de histórias leves, de histórias que não tivessem muito drama, de histórias que fossem fazer o leitor sorrir, sair daquele momento da vida e viver um outro momento. Então, são coisas do cotidiano, né? Eu vi uma palestra dela uma vez, ela falando assim, são coisas do cotidiano que acontecem com a mulher, as dificuldades que as mulheres vivem, e aí ela tem aquele momento de ler e relaxar, e achar engraçado aquilo que ela está vivendo. Né? Como no caso do Virei o Jogo. A história dela, se você for ver, é uma história complicada, mas ela é engraçado, ela tendo todo mundo empurrando alguém para ela e tentando acontecer. Quando eu escrevi o Paris 1, da série, eu comecei a escrever, a Nina é uma personagem engraçada, ela apronta um monte de coisa, ela foge de casa porque ela não quer casar com o marido que o pai arranja para ela, em plena época, no século XXI, que o pai quer empurrar o marido para ela. E aí ela vai embora para Paris, só que eu sou uma escritora dramática. Então, o que acontece? Eu começo a ver que eu começo com ele engraçado, mas no meio do caminho já tem uma cena sensual, no meio do caminho já tem uma cena de dor, e aí vem o drama, o perdão, a fé, a espiritualidade. Eu já consigo colocar isso de forma muito até dolorosa nos livros, né? Mas é por conta da forma como eu escrevo. E no caso, a minha pergunta para vocês agora, quem quiser responder, levanta a mão, por favor, o que levou você a começar a escrever um checklist? Né? Eu vou até dar vou perguntar para a Juliana, o que levou você a mudar? Por exemplo, você escreveu a Violet, que é uma personagem assim cheia de drama. O que te levou a escrever o checklist? Vocês verem muito meu dedo por aí é porque eu não sei manejar direito o Meet. Então eu vou metendo o dedo ali na tela. Perdão. Então, gente, eu sempre fui assim uma pessoa, disseram, né? Isso aí é coisa que as pessoas dizem, engraçada, espontânea, né? E sempre fazendo piadinha, até mesmo porque para lidar com bullying que eu lidei com na adolescência. Então, sabe como é que é, né? A gordinha tem que ser engraçada. É quase um estigma, né? Então, assim, eu escrevi Violet e a minha amiga Fernanda Frederick Jones, que também é escritora e é escritora da The Books também com... Ai, agora eu esqueci o nome do livro, meu Deus, ela vai me matar. Abafa. Enfim. Aí ela falou... Qual? Quando a Moça Morreu. É esse aqui, né? Adoro esse livro. Esse livro é lindo. Aliás, todos os livros da Fê, assim, sem puxar o saco, são maravilhosos.
E a Fê é uma influência muito grande na minha vida como escritora, sabe? Que ela é uma pessoa que sempre me apoiou e ela é escritora de Chiquilite. Então, para mim, assim, ela disse: Gil, é a tua cara escrever Chiquilite. É a tua cara, vai e escreve. E eu já tinha uma história que é do Virei Jogo, só que eu estava sempre postergando. E nesse postergar, eu demorei quase 5 anos para terminar essa história. Então, foi assim, foi meio que um empurrão da Fê mesmo, sabe? Ela virou e falou assim: Gil, escreve, termina esse livro e publica, que esse livro é bom, esse livro é a tua cara. Aí foi isso. Ah, legal. Colocou um pouco da sua. É o que eu falei, da sua personalidade engraçada, do teu lado engraçado, né? E tem mais alguém que queria falar sobre isso? Quer falar sobre isso? Só levantar o dedinho e falar. Pode falar, Cris. Cris Sébila. Tem que falar Cris Sébila, que tem duas. Eu comecei a escrever também por conta especificamente desse jeito, por conta de um amigo. As histórias que eu sempre li, elas sempre tinham muita descrição, né? Muita descrição de paisagem, descrição de contexto. Até começar a história, eram muitas e muitas páginas de descrição. E na minha cabeça era assim que se escrevia. Então teve uma época que eu comecei a escrever, eu não sei por que cargas d'água eu encasquetei com o Crepúsculo. Porque eu queria falar do Crepúsculo. E aí você vê cenas do Crepúsculo, isso, e fazendo ligações e poéticas, não sei o que, o raio do Crepúsculo. Nenhum deles ficou bom, mas eu também não sei por que eu gostei do Crepúsculo. E um dia, conversando com um amigo meu, ele estava assim, rindo pra caramba de uma coisa que eu tinha dito. Ele falou assim: mas por que você tem que escrever o drama, coisa pesada? Por que você não pode escrever uma coisa engraçada? Aí me deu essa abertura de: poxa, é verdade, eu posso fazer rir. Porque eu sou uma pessoa extremamente sarrista. Então, por que não colocar isso numa história? E aí você achar o timing das coisas. Mas foi exatamente porque alguém do nada me disse: olha, fazer rir é legal. E aí a coisa fluiu assim loucamente. Ai, que legal. Eu acho isso interessante, porque eu, por exemplo, tenho dificuldade de escrever. Como eu falei, eu escrevi o Paris, eu não tinha prestado atenção que ele tinha uma pegada chiquilite, até entender exatamente o que era o gênero, né? Que é esse gênero da mulher moderna e tudo e voltado. E quando o meu público, eu costumo falar, eu tenho uma certa dificuldade quando a pessoa pergunta para mim: o seu público qual a idade do seu público? Bom, eu tinha pessoas que liam meu livro de 13 a 90 anos. Eu falei: eu tenho muita dificuldade de dizer quem é o meu público. Só que depois, fazendo avaliação, quando a gente faz as propagandas, as bienais e tudo mais, você consegue ter uma noção de quem é o seu maior público, não que o outro não vai atingir, né? E o meu maior público são exatamente esses teens, essas de 13 a 34 anos, é o público mais forte que eu tenho. E aí, quando começo a conversar com eles, eles falaram exatamente isso, assim, da coisa da engraçada. A Nina é engraçada, ela dá vontade, tem hora que dá vontade de bater nela, as coisas dela da moda, do dia a dia. Aí eu comecei a perceber que era um gênero que eu tinha começado a escrever e que eu não achava que eu tivesse nenhuma intimidade com ele, porque eu já tenho essa pegada bem dramática, né? Então, eu achei bem interessante. E eu queria perguntar, né, para quem é parceiro, são os leitores realmente, aqui tem a Auli, tem a Maíra, o que vocês sentem com relação, quando você vai escolher, por que vocês têm essa coisa de ter essa afinidade com o checklist? Porque eu vejo que muita gente comenta sobre checklist. Vou perguntar para a Auli, o que você acha, Auli, quando você vai ler? Eu escolho leitura muito por humor. Quando eu estou mais para baixo, eu busco alguma coisa para levantar o humor. Ou quando eu estou muito elétrica, eu vou atrás de uma coisa, um suspense, uma coisa para dar uma segurada mesmo. Mas se for olhar para a minha estante é quase que inteiramente composta por romance. Desde romance de época até uns romances mais fantásticos, igual o Crepúsculo mesmo, que envolve a questão do romance vampiro. Mas o Chiquilite é um livro para toda hora. Não precisa de você esperar você estar com humor para aquilo. O dia que você fala, eu vou ler. Você pode abrir um Chiquilite, passa 5 páginas, você já identificou com alguma coisa ali dentro.
realmente você bate muito com o que está escrito ali. Porque a maioria das vezes, não que não tenha autores homens que escrevam chiclete, mas é uma mulher escrevendo para outra, na grande maioria das vezes. Então, sempre tem um reconhecimento, tanto da maneira de falar, quanto de algum gosto que os personagens apresentam, ou aquelas situações loucas que você acaba pensando, nossa, só eu me meto nisso. Aí você olha, abre um livro, e tem lá aquela personagem batendo bem aquela que você pensou, ninguém, não acontece isso com mais ninguém, só comigo. E acontece, você acaba se identificando muito. Ai, que legal. Eu tenho essa coisa, essa ideia, né, que a Auli falou sobre do momento, né? A gente tem momentos de leitura. Às vezes a gente não está preparado para certos romances, né? Encaixa-se, a gente, por exemplo, a minha estante também praticamente é tudo romance. Mas você acaba aquele momento. Tem momentos que a gente não está muito bem e que o drama, ou ele vai te fazer se identificar e resolver, ou ele vai te botar mais para baixo. E aí acaba que você precisa de algo mais alegre, né? Eu gosto bastante do Chiclete, que tem essa mulher que fala, que vive o dia a dia, mas que tem uma pegada sensual. E aí eu queria abrir essa pergunta para a Cris Barbosa. Como que ela trabalha isso? Como que ela consegue conduzir isso, entendeu? Falando da mulher, mas levando para uma área mais erótica, mais sensual. Como que seria isso, Cris? Então, é uma coisa até bastante interessante, inclusive entra naquilo que você falou. O início dos meus livros todos são mais engraçados, tirando apenas, acho que o último Golpe do Amor, que ele já começa dramático desde o início. Até tô feliz. Mas os outros sempre começam assim, mais com aquela pegada mais, né, assim, engraçada, tal. E aí, de repente, as minhas protagonistas, elas começam a tomar um lado mais dramático, igual você falou que acontece com as suas. Mas só que as amigas delas já dão esse tom chiclete na história, porque todas as amigas das minhas protagonistas são doidinhas, e querem que elas namorem, e querem levar elas para boate, elas não querem ir, elas querem levar, querem arrumar um namorado, querem levar para compra, querem mudar o visual delas para conquistar um namorado, né? Então, esse tom chiclete na minha história fica mais assim por conta das amigas, né? Porque eu começo com a protagonista mais chiclete, mas não sei o que eu tenho, que de repente o drama começa a tomar conta da história, do romance, e as protagonistas acabam ficando um pouco mais dramáticas. Ai, que legal, A gente falou sobre isso no outro bate-papo também, né? Que a questão, a essência do autor não tem jeito. O autor, ele tem uma essência, e essa essência dele vai falar em algum momento da história, né? É o que a Cris Sévila falou, poxa, eu posso escrever uma coisa mais leve. No meu caso, eu posso escrever, eu começo a escrever, mas daqui a pouco eu tô vendo que já tem que envolver perdão, já tô matando algum personagem. Você é igual a mim. Eu nunca matei personagem, não. Isso eu não tive coragem ainda. Eu criei ele, eu não vou matar. Mas eu sou assim também. De repente, já tá se transformando num drama enorme a história. Eu queria abrir para a Esther saiu, né? Ela estava aqui, ela saiu. A Jéssica Bidoia fala um pouquinho como que nasceu essa sua vontade de escrever essas personagens mais contemporâneas, o que foi a inspiração, assim? Eu sou advogada por formação e eu precisei parar de advogar por conta de uma gravidez, que eu estava no finalzinho, já precisei parar de advogar. E eu sou uma leitora muito compulsiva, então eu comecei a ler um livro atrás do outro, e eu falei, não, eu sempre gostei desse gênero, né? Chiclete sempre foi exatamente o que a Auli falou, é a hora que a gente está precisando daquele sopro de tranquilidade, você pega um chiclete. E foi aonde nasceu Minha Vida ao Seu Lado, que é o meu primeiro livro.
não tinha a intenção de escrever ele como uma comédia romântica. Na verdade, eu desenvolvi a primeira cena e fui embora. Porque eu nunca tinha parado para pensar no gênero. Eu só queria colocar a história ali no papel. E a mocinha, ela é totalmente atrapalhada. E foi ao contrário do que as meninas falaram, eu não sou uma pessoa engraçada para colocar isso para o papel. Só que eu sou uma pessoa totalmente desastrada. Então, colocando a Bia como uma personagem desastrada, nasceu uma comédia romântica. E eu me apaixonei pela escrita, como ficou aquele livro. E mesmo escrevendo drama depois disso, porque eu sou igual a você, eu comecei o meu terceiro livro, Razões para Recomeçar, eu falei, não, vai ser uma comédia também. Ele virou um drama, assim, pesadíssimo. Aí quando eu comecei a escrever a trilogia Conquistas, aí eu tracei mesmo a linha que eu queria seguir. Falei, apesar de ter o drama, de ter a pegada sensual, né, de ter um pouquinho de cada coisa, aí eu coloquei como meta as protagonistas serem as mulheres, os dramas femininos. Tanto é que todas as capas, que são essas duas aqui de trás, e o terceiro está para chegar, são todas mulheres na capa. Eu quis focar muito bem nessa parte feminina mesmo, porque eu tratei, são 3 amigas, então cada livro trata de uma personalidade totalmente diferente uma da outra. Ah, legal. Até eu vou puxar esse gancho da capa que você falou. Eu até anotei aqui que uma característica do checklist que todo mundo fala é exatamente são as capas, porque elas são bastante voltadas, né? Eu estou vendo ali o Vira o Jogo da Gil. Ele é rosa, ele é um vermelho intenso, ele tem glitter, ele tem essa pegada, tem um sapato na capa, uma mulher meio doidinha, ou seja, ela tem uma... Ele leva, né, normalmente, quando a história é o checklist, ele chama a atenção do público feminino na estante, porque ele tem essa capa mais voltada para esse público, né? Como nós já falamos, né? Porque a gente tem aqui o Leandro, a gente não quer deixar o Leandro de lado, né? Porque a gente está aqui falando só de mulherzinha, ele fala, poxa, gente, mas eu também leio, eu também gosto. E não tem nada a ver. Como eu falei, muitos homens leem, né, esses romances, são romances engraçados, então para esse momento. Às vezes você não está muito bem, e quando você lê um romance desse, você sai daquele momento de tensão que você está vivendo e ele se torna algo leve, algo fluido, algo que vai fazer bem ao coração, né? E as capas são algo que chama atenção. Eu queria perguntar isso para a Esther. Como que você começou a escrever o checklist, Esther? Na verdade, ele meio que caiu no meu colo. Eu estava num momento difícil, eu não estava conseguindo escrever nada, porque quando eu comecei, eu fazia fantasia. E aí eu passei alguns meses, eu acho que foi 5 meses sem conseguir pegar nada para escrever, e um simples dia veio a ideia na minha cabeça e eu sabia que eu precisava fazer aquilo. Era uma coisa que eu já estava lendo muito na época, é um gênero muito recorrente, e simplesmente fluiu. Ele caiu de paraquedas na minha vida. E a sua história, a sua protagonista, qual que é, assim, a essência dela? Ela é doidinha? Ela é... O que fala, assim? Ela precisou se tornar uma pessoa muito séria pelas condições da família dela, o que a família dela impunha para ela, mas ela tem aquela essência, assim, bem no fundo, de ser uma pessoa mais tranquila, de ter uma vida mais alegre, só que ela sabe discernir o momento onde ela precisa ser séria, onde ela pode realmente se divertir, tanto que ela faz isso com o marido dela, com os amigos dela, ela sabe o momento. Ah, legal. A gente até colocou esse nome dos delírios, né, porque a gente, como mulher, a gente tem vários sonhos, né, a gente tem várias ideias, uns gostam, que nem eu gosto de gastar com roupa, sapato e bijuteria, eu adoro essas coisas. Se eu vou numa loja dessa, papelaria, então nem se fala. Se eu entrar na papelaria, a pessoa me esquece. Eu adoro essas coisas. E gosto de coisas assim, para quem me conhece sabe que eu gosto de coisa extravagante, coisa colorida, eu sou assim.
E é engraçado que eu não coloco, eu coloco isso nas minhas personagens, quem lê os meus livros, algumas personagens, ela tem um pouco dessa pegada. No Paris 1, por exemplo, a Nina, quem lê fala, Eline, a Nina tem muito, ela usa boina, ela usa bota, ela gosta de tecidos, ela sente o cheiro do tecido e ela fala, esse cheiro de tecido é maravilhoso. Então, assim, a gente consegue pegar a nossa parte feminina, bem menininha, vamos dizer assim, e colocar nesses personagens, né? E eu acredito que isso faça com que as pessoas, os leitores, eles se identifiquem com essa parte leve, essa parte suave, essa parte engraçada da leitura, e saia daquele momento do drama. Tá certo que no meu caso, no caso da Cris, né, que a gente acaba indo para o drama, não tem jeito que a gente vai fazer, mas você consegue dosar. Então, o leitor, ele consegue ter aqueles momentos engraçados, aqueles momentos de delírio, vamos dizer assim, e os momentos de que vai sentir aquela dorzinha no coração que todo drama dá, aquele aperto, mas logo depois a gente consegue, de novo, como ele é um romance leve, trazer novamente aquele conforto para o coração do leitor, né? Eu queria saber a opinião do Leandro, como homem aqui, né? O único que está aqui para poder falar como você que gosta muito de ler e ler de tudo, como que você se relaciona com esse tipo de leitura? O que você sente, né? Olá, pessoal. Eu me sinto feliz, assim, porque quando eu estou meio para baixo, eu falo assim, eu quero uma leitura bem leve. Daí, como eu conheço já o checklist, esse gênero, daí eu vejo, daí começa a ser... O começo, já vou lendo assim, daí começa a dar muita risada, daí também tem muita aprendizagem, que eu não sabia, daí as autoras esclarecem lá, daí falo, olha, que bacana. Daí depois eu termino tudo, daí eu reflito, e daí já vou para resenha, resenhando certinho assim tudo, e assim, eu gosto muito desse gênero. Gosta, E daí, né? desde quando eu era adolescente, daí fala igual que você vai, que é errado. De mulherzinha, daí igual uma vez eu vi no meme. Não tem gênero feminino e masculino, o importante é ler. Isso Daí aí, tá certíssimo, é isso mesmo. Não, e eu fico pensando, né, que os homens devem ler e deve achar engraçado. Gente, essa mulherada é muito doida, né? Porque uma, né, sai no caso, é maluca, e normalmente elas são protagonistas fortes, elas são protagonistas que superam alguma coisa. Uma dos outros assuntos que eu quero falar é exatamente isso. A Gil falou, a Cris Sébila também falou, é sobre essa questão de levar para o lado. Hoje a gente vê muitos checklists que quando você chega no meio da história, que é onde ela está mais estruturada, você vai ver assuntos como depressão, assuntos como o luto, assuntos como a traição, né? Uma mulher que foi traída e como ela sai daquilo de forma engraçada, vamos botar assim, né? De como ela faz aquilo se tornar algo cômico na vida dela para ela sair daquele momento de dor. Ou seja, ela usou a alegria, a fluidez, né, as piadinhas, vamos dizer assim, para sair daquele momento que todos nós estamos, né, sujeitos a viver, né, que é o que a depressão hoje em dia, ainda mais hoje que a gente está vivendo esse momento tão crítico no país, mas assim no mundo, né, não é no nosso país, é no mundo. Então as pessoas acabam. Eu percebi que ultimamente nos grupos de leituras que eu participo, muitas delas estão buscando dois gêneros assim que são muito fortes, que é o checklist e é o romance erótico, né? O hot, que depois a gente vai ter outro bate-papo sobre isso. Por conta de sair daquele momento do drama, por conta do dia a dia que já está muito dramático. Mas ali no meio você vai ver personagens que vivem esses dramas. Dramas a depressão e tudo mais. E eu queria perguntar aqui, se tem alguém que gostaria de falar, pode levantar a mão. Se você viveu algo desse jeito, algo semelhante que você da depressão e que te tirou. Pode falar, Gil. Avaiei meus dedos, gente. Então, gente, a escrita, tanto a escrita quanto a leitura, elas sempre me ajudaram a combater momentos de depressão e ansiedade. Assim como a Solena, eu tenho transtorno de ansiedade
Então, eu passei isso para a personagem, e a personagem também se refugia no livro. Talvez eu vou dar um spoilerzinho aqui, tá? E o final dela tem a ver com isso também, com a escrita. Como ela para superar, para virar o jogo da vida dela, ela teve que reconhecer as falhas delas durante a vida e encaixar os sonhos dela, sabe? Deixar estava sempre em segundo plano e ela deixava. E um dos sonhos dela era a escrita, assim como o meu. Então, a Solena, ela usa a escrita para combater a ansiedade, e usa os livros também como leitora para combater a ansiedade e um pouco da depressão. No caso meu, eu fiquei com um princípio de depressão, então a escrita me ajudou muito. Quando eu escrevi Violet, eu estava num momento muito difícil, e, enfim, a Eline sabe, não sei se vocês sabem, meu filho é autista, então é pesado. Nem sempre é muito fácil, agora ele tá um pouco melhor, assim, no sentido de crises e tal, mas quando eu descobri foi muito difícil para mim. Então a escrita e os livros tiveram um papel fundamental para passar por isso. Então isso que eu quis passar no livro. E no Violet, até no Violet mesmo, ela também tem esse pontinho. Tem uma personagem lá que ela também usa os livros como uma maneira de abstrair dos problemas da vida, né? Que legal. Isso é muito interessante. A gente falou no outro bate-papo e eu volto a repetir nesse, a importância da literatura para esses momentos, né? Eu vou até abrir para a Mayra Marques falar um pouquinho, como leitora, o que ela sente com relação a isso, porque nós hoje nós temos as nossas crises, o nosso momento que a gente quer jogar tudo para o alto, que a gente não vê nada, a gente às vezes não vê esperança, não vê uma luz no fim do túnel, e a escrita, ela tem um papel fundamental, né? E a leitura e a escrita, no meu caso, eu escrevo por conta disso, por conta de uma depressão, de uma grande decepção, eu comecei a escrever e colocar as minhas histórias ali. E foi o que me tirou daquele momento de dor, e graças a Deus por isso. E eu vejo que a Gil também, e tem outras. Eu vou abrir para a Mayra falar, e depois a Cris Sévila levantou a mão aqui, ela vai falar também sobre o assunto. Pode falar, Mayra. Eu vou aproveitar o gancho aí da Gil. Gil, te entendo. Acabei de descobrir o lado do meu filho, autismo, e foi muito difícil. E a leitura, ela é isso mesmo, tudo que vocês falaram. Ela é um refúgio, ela te salva, ela não te deixa enlouquecer. E o Chick-lit, no caso, é uma busca, assim, que eu amo. Eu acho que dos gêneros de romance em geral, ele é o que eu mais gosto, porque além de ser um livro que fala sobre mulheres, então é muito fácil a gente se reconhecer e se conectar, é uma leitura leve, é uma leitura divertida. É uma ótima saída para você sair da ressaca literária, porque você se diverte muito, você ri. É muito difícil você não gostar de um Chick-lit. E assim, também escrevo, mas eu escrevo escondido. E enfim, a leitura, ela salva, e acredito que vocês, assim, como escritoras, como mais do que nunca, saibam que vocês são grandes heroínas para a gente ler, porque é isso. Legal. Senão eu vou acabar chorando. A Cris queria falar, pode falar, Cris. Esse primeiro romance que eu escrevi também, O Clube das Mulheres do Pequeno Príncipe, também foi porque eu estava num momento muito difícil. Eu estava morando junto com meu namorado, e aí o relacionamento estava terminando, então você fica aquela coisa, vai, não vai, dá uma chance, não dá, enfim. Nesse momento que foi muito difícil, até eu tomar a decisão de sair dessa história, o que me salvou foram os livros. Eu achei uma biblioteca, porque eu estava morando em outro lugar, e aí aquela biblioteca me salvava. E lá eu comecei a traçar as primeiras linhas de algumas coisas que eu poderia escrever. Quando eu fui escrever o Clube das Mulheres do Pequeno Príncipe, as 3 personagens, na verdade, sou eu dividida em 3. Então,
90%, não sei, do que aconteceu ali, aconteceu comigo. Claro que, né, os personagens têm vida própria e você vai criando outras situações. Mas, assim, elas estão ferradas de alguma forma, e tem uma que está especificamente muito ferrada, e essa muito ferrada era como eu estava, era como eu me sentia. Então, isso também foi catártico, isso foi... me ajudou a dar prumo, me ajudou a construir um novo sonho, me ajudou a descobrir outra coisa na vida, a me descobrir como escritora, que era uma coisa que ficou lá para trás, e aí essa situação de crise foi que, na verdade, me trouxe a possibilidade de me profissionalizar como escritora. E aí eu entendi que era isso que é isso que eu quero entregar para o leitor sempre, essa transformação, a ideia de que sim, o seu sonho pode ser realizado, as coisas têm tempo, as coisas têm cura, e minhas personagens sempre falam disso, né? Elas sempre vão encontrar esse lugar de cura, porque é isso que eu quero entregar para o leitor, esse local de cura. Ai, que lindo. É muito importante isso, porque às vezes a gente que gosta de ler e escrever, quem escreve normalmente gosta de ler bastante, eu gosto muito de ler, e às vezes a gente vê aquilo que a gente gosta de ler, normalmente é aquilo que a gente vai começar a escrever, né? Porque são as nossas inspirações, não tem jeito. Então, você acaba aquele momento de dor, aquele momento de difícil da sua vida que todos nós passamos. A leitura hoje ela é uma terapia, né? A escrita é uma terapia. Você consegue colocar em palavras ali, falando. A princípio, como a Maíra falou, ela guarda, ela escreve escondida, ela está falando com ela mesma por enquanto, mas vai chegar um momento em que vai despertar isso nela e ela vai querer compartilhar isso com outras pessoas, porque outras pessoas vão se identificar com aquele problema e ela vai se sentir acolhida, porque a gente se sente acolhido quando se identifica, né? Eu, quando escrevi o Sara eu escrevi porque eu estava muito em contato com 3 amigas que têm filhos autistas, a Gil sabe disso, a Juliana Kern estava conversando muito comigo, e eu vi as lutas dela, e ela é uma pessoa engraçada, a Juliana é extremamente engraçada, ela faz piada com tudo, mas ela tem um lado também sombrio da depressão com ela. E aí, quando a gente começou a conversar, eu vi a luta dela, e esse foi uma das inspirações para que eu escrevesse, na verdade, a história não fala ela não é autista, mas eu quis colocar um personagem ali, uma luta, né? Mostrar através do Sara essa luta com os filhos autistas. Foi onde a minha personagem, a Sara, ela é engraçada e ela é triste, ela tem um pouco de tudo. Então, é muito interessante, porque é o que a gente está vivendo, a dor que a gente está vendo do outro, e que a gente quer falar, olha, vai em frente porque tem esperança. Você não desista porque tem esperança. A última pergunta que eu gostaria de deixar aqui, que a gente já está chegando, por incrível que pareça, já tem quase 1 hora que a gente está falando, mas eu queria deixar a última pergunta sobre, no meio do Chiquilite, né? A gente sabe que o Chiquilite começou para o público teen, porém, ele está sendo levado numa subcategoria que é chamado de, até anotei aqui para não esquecer, Hen-Lit, que são protagonistas de mulheres mais maduras. Então, a gente vê que, às vezes, por exemplo, você vai ler um livro de uma protagonista com mais de 30 anos, até 40 anos, que ela é engraçada, que ela tem os mesmos delírios, que ela tem as mesmas dificuldades, é uma mulher que está tentando se recolocar no mercado profissional, teve filho, e aí a casa é aquela loucura, aquela bagunça, mas ela tem que trabalhar, porque o marido às vezes abandonou, ou ela resolveu ter uma produção independente. Então, eu gostaria que falasse assim, de vocês autoras que tem aqui, no meu caso, o Paris 1, a Nina, ela começa a contar a história com 32 anos, e quando chega no Paris 3, que ela já está bem adiantada em tudo, ela já está com 34 para 35 anos, e ela vai enfrentar um problema que é ser mãe e estar no auge da carreira. Esse é o grande problema da Nina em Paris 3, o dilema dela, o drama dela vai ser esse. E ela é uma personagem que teve muitos problemas com o pai porque ela fugiu de casa. Então ela tem uma pegada infantil nela, que você vê, você fala, poxa, uma mulher de 30 e poucos anos que tem que tem umas atitudes infantis, imaturas, mas é por conta desse problema dela do passado que ela não conseguia resolver.
mas ela é uma mulher madura, tanto que ela começa a enfrentar os problemas, que ela fala, poxa, já vou para 35 anos, o que eu faço agora? Vou ter um filho ou vou cuidar da minha carreira? E acho que a gente, como mulher, se identifica muito nisso, né? Entre cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da profissão. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu vou abrir para a Cris Barbosa. O que você pensa sobre isso? Tem alguma personagem sua que você se identifica com isso? Tenho. No meu e-book, Perdendo o Medo de Amar, a Eula, ela é uma bailarina de 45 anos, ela sai de um casamento, assim, de aparências, sofre muito, e aí ela vai recomeçar a vida dela, ela vai montar o estúdio de dança dela, e aí ela acaba se apaixonando por um rapaz mais de 10 anos mais novo que ela. Ai, que legal! E ela tem que reconstruir toda a vida dela, e ela começa a ter algumas atitudes infantis justamente com relação ao relacionamento, porque ao mesmo tempo que ela não quer mais, porque ela sofreu muito com o casamento, ela se apaixona por ele, e ele é mais jovem, e ela começa assim, a querer fugir desse relacionamento, então começa a agir assim de uma forma, às vezes, até meio infantil para tentar escapar disso daí, tipo, deixar ele falando sozinho e essas coisas todas. Então, eu tenho uma protagonista, ela tem 45 anos. Ai, que legal, cara. Ela se encaixa justamente aí, né? Uma mulher madura que tem que recomeçar e, em certos momentos, ela meio que age assim por impulso nas coisas que ela faz. Então, quer dizer, ele está dentro dessa subcategoria que eu falei do checklist, né? Exatamente. E a gente percebe que no mercado isso tem acontecido, né? Eu recebi até uma mensagem esses dias no Facebook de uma mulher bem mais velha com um rapaz mais novo, e ali a pessoa ia começar a escrever um romance. Para vocês, leitores, o que vocês sentem com relação a isso? Eu vou abrir um pouquinho para a Auli. Oi? Você pode refazer a pergunta, porque o meu áudio cortou. Sobre essa questão dessa subcategoria que fala sobre as mulheres mais velhas, né? Quando você pega uma protagonista mais velha dentro do Chiquilite, porque o Chiquilite ele é voltado para um público jovem, uma protagonista jovem, né? Mas hoje a gente está vendo que alguns autores estão indo por esse caminho, abrindo para essas protagonistas mais maduras, vamos dizer assim. Então, o que você, como leitora, como que você se sente, assim, o que você acha? Eu, pessoalmente, eu gosto, porque você vê a diversidade, porque, inicialmente, Chiquilite é muito mulherzinha, é mulher fútil, que a gente vê, muita gente acha que é isso, que Chiquilite é coisa fútil. Por tratar logo desse assunto das compras, os problemas e os dramas de mulher, tem gente que olha e fala, não tem conteúdo. Mas quando você vê um personagem mais velho, como você disse, se reconstruindo, tendo seus dilemas para lutar com duas coisas, carreira, filho, casa, marido, é tanta coisa que a gente que é mais novo passa por isso, muitas vezes. Porque você olha assim, geralmente a fase de ter filho é dos 20 aos 30, que é o pessoal mais tem isso. Mas tem gente que não quer ter filho com 20, 30 anos. Tem gente que quer postergar isso ou construir uma carreira. E quando você vê que aquele público vai ter uma identificação, não é só para a gente, porque é para todas as mulheres, é para todo mundo, é para o homem que quiser saber um pouquinho do mente. O homem que quer se divertir, que quer ler uma besteirinha, uma coisinha para dar uma risada também. Mas é bom que você vê que se essa pessoa for buscar na leitura uma identificação, ela vai achar. Não, é legal, eu gostei dessa ideia. Eu, particularmente, gosto dessa ideia de mostrar uma mulher mais madura, vivenciando essa comédia romântica, vamos dizer assim, vamos colocar, né? Porque é uma comédia romântica, ela faz a gente rir, ela faz a gente chorar, às vezes, com as emoções, mas eu acho que
o Chiquilite, a gente tem, dentro da pesquisa que a gente faz dentro desse gênero, a gente vê o seguinte, apesar do sucesso enorme do Chiquilite, dele ter essa ideia de tirar a pessoa da dor, da ressaca literária, que isso acontece. Muitos dos meus leitores falam, Irina, eu estava numa ressaca muito grande, quando eu pego o Paris 1, a Nina me tirou da minha ressaca literária, porque ela é engraçada, você fica com raiva dela, mas uma raiva gostosa. E apesar disso, apesar de todos esses benefícios, essas coisas super legais, a gente vê que não tem muitos autores que se arriscam nesse gênero. A maioria dos autores, eles estão dentro do drama, hoje dentro do hot, tem muitos autores que escrevem hot e muitos autores que escrevem fantasia. Mas o Chiquilite, ele ainda é um gênero da literatura que ele está sendo descoberto. Ele não tem muitos autores que se arriscam nisso. E eu queria abrir para a Jess, para ela falar um pouquinho sobre isso. O que você pensa sobre isso? Assim, qual que você acha que é o ponto mais difícil da autora, dos autores não se arriscarem nesse gênero? Eu já escrevi tanto Chiquilite, na pergunta passada que você fez, que a minha primeira protagonista tem 22 anos, e a trilogia, tudo beirando 30, né? Ele vai dos 27 ali até o 31, as 3 protagonistas. No começo, você falou uma coisa que eu acho que abrange muito essa pergunta, o consumismo. Quem escreve Chiquilite normalmente é o autor que consome esse tipo de leitura. Né? Então, assim, às vezes, a maioria não é um gênero tão lido. Se você for comparar com os outros, não é um gênero tão lido. Então, eu acho que é por isso que a baixa do gênero de livros com esse gênero é tão grande. Eu acredito que está em constante crescência, né? Ele o crescimento desse gênero está grande, as pessoas estão procurando. Eu percebi muito isso na pandemia. As pessoas já estavam com a cabeça tão cheias, né, de tantos problemas, de tantas coisas. Ai, vou por um mais leve. O livro da Juliana mesmo, eu olhasse essa capa, eu já ia correr para ler, né? Porque eu já passo uma leveza pela capa. Então, eu acredito muito nisso. É um gênero que está em crescimento, mas eu acredito que ainda os consumidores do gênero ainda é uma quantidade bem pequena, comparado ao hot, ao drama, né? Tem leitora minha que fala, nossa, eu li seus livros porque me prendeu, porque normalmente eu só leio drama. Então, realmente vai de pessoa para pessoa. Então, é exatamente isso. Eu fiz essa pergunta porque, fechando, né, para concluir, o livro da Jess. Fechando, para fechar o nosso bate-papo, é exatamente isso. A gente começou falando que ele é esse gênero voltado para a mulher, esse gênero engraçado, esse gênero que a gente, né, que tira de leveza, que tira a gente muitas vezes da dor, mas que dentro desse gênero a gente também consegue encontrar autores que conseguem colocar a pitadinha dele ali, da essência da escrita dele, que é o meu caso, o caso da Cris, o caso da Cris Sévila. A gente consegue, né, colocar, e a própria Juliana Esperandio, que escreveu como é que chama? Virei o Jogo. O Virei o Jogo, ele tem essa coisa engraçada dela e tudo mais, você ri o tempo todo, mas você sente nas entrelinhas as lutas dela, né, o drama dela, você consegue. E eu fecho o nosso bate-papo falando exatamente sobre isso. Esse momento que nós temos vivido, volto a repetir, que esse momento que nós temos vivido do mundo, né, passando por tantos dramas e por tantas dificuldades, o Chiquilite, ele vai ter um crescimento muito grande, porque é o que você falou, na pandemia, a quantidade de pessoas que baixaram o livro, que compraram livros Chiquilite, porque eles precisam a gente precisa da comédia na nossa vida, senão a gente não aguenta. A gente precisa, né, de coisas engraçadas, de coisas leves, como disse a Cris Sévila,
coisas que nos fazem sorrir. O próprio Leandro falou, gente, às vezes eu não tô legal, eu vou lá, leio e dou risada com essas mulheres falando um monte de coisas são coisas de mulheres, mas que fazem a pessoa rir, sai daquela zona de dificuldade da própria vida que todos nós temos. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, a sua, né? Então, eu, assim, fico muito contente, gostei muito desse bate-papo de falar sobre o Chiquilite. Não foi um gênero que eu comecei a comprar, como você falou, não era uma consumidora do Chiquilite, mas, ultimamente, eu tenho lido e eu tenho me divertido. O que acontecia comigo era... Qual era a minha dificuldade? Eu começava a ler e eu me dispersava na leitura, quando era engraçado. E aí isso passou. Mas é o momento, é o que eu te falei, é aquele momento que você está vivendo, você está vivendo um momento difícil, e quando você pega uma leitura gostosa dessa que te faz sorrir, que te faz rir e tudo mais, aquilo te alegra o coração, e você quer mais, é como um remédio, exatamente como um remédio, você quer mais, e aí você se apaixona pelo gênero. Então, assim, eu gostei muito de participar com vocês. Junto conosco aqui, a gente tem algumas autoras que também estão conosco, que é a Paloma Porto, e a Daya, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui, ó, a Fê Frederic Jones, a Sueli Santos, a Daya Alves e a Janiele Nascimento. Essas 4 autoras, elas também estão conosco no bate-papo aqui, estão mais em segredinho, mas daqui a pouco elas vão aparecer aqui e vão falar também sobre tudo isso que nós falamos. Então, eu quero agradecer vocês. Nós já estamos há quase 1h20 falando. E daqui a pouco a Tatiana vai entrar aqui e vai te cortar a gente. Mas eu quero agradecer. Queria deixar, se vocês querem falar mais alguma coisa que eu deixei passar, podem levantar a mãozinha assim, pode falar. Pode falar, Cris. Eu acho bacana que e aí vamos colocar entre aspas, pelo amor de Deus, né? Que a pandemia tenha propiciado esse aumento da leitura do Chiquilite, porque, na verdade, assim, eu acho que tem poucos escritores também, poucos leitores, pura e simplesmente por preconceito, né? Aquilo que já falaram aqui, de que parece que é um bando de mulher ameba, que não tem nada para oferecer, que não tem conteúdo, né? Como se... Quem é que define o que é uma coisa de mulher, né? Isso é uma bobagem tremenda, né? O que tem é uma boa história, é a história bem contada, e toda boa história ela vai encontrar o seu bom leitor. O importante é ler, e o importante é que aquilo te impacte positivamente, né? Mesmo que você fique triste em algum momento da história, aquilo vai gerar algo transformador. Então, assim, não só criar mais leitores, mas parar com essa implicância e com essa pedância de que eu sei o que é literatura de verdade, sabe? Vão com Deus, assim, vamos ler e acabou. Eu concordo, exatamente. A Auli falou sobre isso, de você falar, as pessoas terem o preconceito de que aquilo é fútil, e na verdade não são. É o que eu falei, você trata de assuntos como depressão, você trata de assuntos como luto, você trata de assuntos de superação, né, de mulheres que estavam quebradas, como você falou. Eu peguei uma personagem que eram 3 pessoas completamente despedaçadas e que elas se reconstruíram, e está dentro de um Chiquilite. Então você vê, o Chiquilite hoje, o ponto-chave dele é exatamente isso. As pessoas têm certo preconceito com ele e isso tem que ser quebrado. E eu acredito que esse tempo difícil que nós vivemos levou exatamente as pessoas a quebrarem esse paradigma e conhecer melhor, né, o que realmente é um Chiquilite. Então, eu, assim, fico muito contente, gostei muito. Só a Cris que queria falar alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Quer falar? Pode falar, Mayra. Pode falar. Vocês falaram que tem muito escritor que não se arrisca no gênero, né? Será que é porque não é difícil escrever algo engraçado? Vocês acham que é um desafio? Assim, para vocês que já escreveram, não é um desafio escrever algo... É um desafio. Extremamente, não é... Ter o time de comédia não é para qualquer um, não. Não. Que foi um dos livros mais difíceis, por isso que demorou 5 anos para ser escrito, né? Exatamente.
ele é um livro que você não pode passar só piada por piada, tu tem que passar conteúdo, então é uma coisa que tem que ser leve, ao mesmo tempo entregar algo para o leitor refletir, então tem todo um jogo de você não transformar a história numa bobeira só, né? Num bobeirão, que aí passa o Chiclete e vai para o quê? Vai para comédia pura, e não é a gente quer entregar, né? Eline, é verdade esse negócio do preconceito. Eu acho que realmente um dos motivos que o escritor acaba não escrevendo o Chiclete é por não consumir, por preconceito também, e por achar que não vai ser vendido, não vai ser lido, por achar que só lá de fora que vai fazer sucesso. E não é bem assim. Por exemplo, agora eu estou tendo a felicidade de ter uma leitura coletiva do meu livro. As meninas estão amando e eu tô super feliz, assim, sabe? A gente está feliz e acolhida quando elas dizem, nossa, eu super me identifiquei com a Solena aqui, e, enfim. E os livros que eu mais estou vendendo nessa pandemia é o livro de terror, por incrível que pareça, a Boneca Maldita, e o Chiclete. São os dois. A drama, a Violet, tadinha, ela tá lá, esquecida, ninguém lê ela. Muito pesado, né, para essa pandemia. As pessoas estão perdendo muita gente, as pessoas estão passando por medo absurdo. Então, acho que o terror que foge da realidade e te transporta para um mundo que você sabe que é absurdo, não vai existir aquilo ali. E o Chiclete, que te transporta para um lugar leve, são as coisas que estão... E nesses dois gêneros, são dois gêneros que as pessoas ainda têm preconceito, tanto o terror quanto o Chiclete. Eles têm preconceito achando que são assuntos fúteis e não são. Podem ter histórias riquíssimas nos dois gêneros. Exatamente. Ou que só o pessoal de fora que sabe escrever terror e que sabe escrever Chiclete, né? E não é. Nós temos autores nacionais aí maravilhosos. Lógico. E eu, assim, fecho tudo dizendo para vocês que a importância dos nossos grupos de leitura coletiva, porque ali você dá a oportunidade do leitor conhecer o trabalho, conhecer do que se fala, do que se trata a obra. Então, é muito importante. E esse festival que nós vamos ter aqui, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer vários autores, vários assuntos, conhecer o trabalho, ouvir falar um pouco. Eu acho que vai ser muito bacana, acho que essa ideia foi muito legal. Eu quero agradecer a todos vocês, né, a todos os autores que estão aqui, Jéssica, a Juliana, a Esther, a Cris Sevilla, a Cris Barbosa, e aos parceiros, Leandro, a Aule de uma Menina e seus livros, e a Mayra Marques, muito obrigada. E as autoras que vão entrar daqui a pouco, que é a Fê, a Sueli, a Daia e a Janiele. Eu quero agradecer a todas vocês, e muito obrigada pelo tempo, pelas nossas conversas. Se quiserem depois continuar, podem me chamar, que eu sempre atendo e converso com vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque está uma loucura, o pessoal tudo em casa, mas as aulas ainda não voltaram. Mas eu quero agradecer. Agradecer a The Books, que convidou para estar intermediando esse bate-papo, e a Tatiana, que tem cuidado da gente aí. Tá bom? Muito obrigada, gente. Um super beijo.